quanto da sua energia está indo para coisas que você não controla. Pessoas, tempo, resposta, resultado. Isso não é organização, é ansiedade fantasiada de planejamento. Talvez você não se considere uma pessoa controladora, então deixa eu te fazer algumas perguntas simples. Você consegue aceitar um convite de última hora sem se sentir desconfortável? Se sua rotina muda um pouco, você se adapta ou você se irrita? Se essas situações te geram desconforto, não é sobre controle externo, é sobre como você lida com a incerteza. Durante muito tempo, eu confundi controle com segurança. Eu acreditava que se eu controlasse tudo, nada daria errado. E até certo ponto, esse pensamento faz sentido, mas vamos um pouquinho mais fundo? O que eu não percebi é que eu estava no excesso de controle e que ele me deixava tensa, rígida, 100% do tempo alerta, o tempo todo controlando o que poderia acontecer. Como se eu precisasse vigiar a vida constantemente para que ela não me surpreendesse. Mas o que é que eu estou perdendo também se eu não deixo a vida me surpreender? Tem uma frase de Sêneca que eu gosto muito. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muitas vezes, o que nos deixa nessa vigilância não é o fato em si, mas é a história que nós contamos pra gente sobre ele. Por trás de uma pessoa controladora, muitas vezes o que existe é medo. Medo de perder, medo de errar, medo de ser rejeitada, medo de se frustrar, medo de viver o imprevisível. A pessoa controladora ela está tentando reduzir a incerteza. A necessidade desse excesso de controle nasce quando a vida parece perigosa demais para ser sentida. Na psicanálise, o controle aparece como mecanismo de defesa, uma tentativa de evitar essa dor, essa frustração. Isso acontece quando uma pessoa não confia no ambiente, quando ela aprendeu que errar custa caro, ou quando ela cresceu em contextos instáveis, críticos e imprevisíveis. Ela aprende inconscientemente: se eu controlar tudo, nada sai errado. O problema é que o mundo é imprevisível, as pessoas não são gerenciáveis e as emoções não cabem numa planilha de Excel. Para a neurociência, o cérebro entende o imprevisível como risco. É por isso que quando você deita na tua cama, você começa a ensaiar conversas com pessoas que nem aconteceram ainda. Pessoas controladoras tentam antecipar cenários o tempo todo, planejam excessivamente, se irritam quando alguma coisa foge do script e não conseguem relaxar. E aqui vos fala uma pessoa que era extremamente controladora. É muito difícil relaxar, porque você está o tempo todo pensando no que está acontecendo, no que pode acontecer e como é que eu já me antecipo para resolver isso. Isso não é traço de personalidade, é um estado nervoso crônico. A mente não aquieta, ela só está esperando o próximo problema. Só que aí existe um paradoxo do controle. Quanto mais você tenta controlar tudo, menos controle você tem. E quanto mais você aceita o que não controla, mais estabilidade você sente. Parece contraditório, né? Mas não é. A tentativa de evitar a insegurança é exatamente o que a produz. O controle excessivo, ele cria tensão nos vínculos que a gente tem com as pessoas. Ele bloqueia a espontaneidade, porque eu não posso ser espontâneo, eu tenho que estar o tempo todo naquelas caixinhas fazendo exatamente assim, porque só assim eu vou ter controle. Então, em qual momento eu posso simplesmente ser? E isso impede intimidade real, porque a gente percebe quando a pessoa não está sendo de verdade. Existem coisas que estão sob nosso controle e existem coisas que não. A gente controla nossas atitudes, nossas escolhas, como respondemos às pessoas, mas a gente não controla o outro, o tempo, o resultado. Pode até parecer que a gente controla, mas pode ser tudo diferente. Num momento do nada acontece uma pandemia mundial. Do nada você perde o emprego, do nada rompe um relacionamento. Tudo pode acontecer. O sofrimento começa quando a gente tenta controlar algo que não nos pertence. E é importante dizer que o controle é um recurso psíquico importante. Ele sustenta a vida quando é usado com consciência. Mas é aí o ponto, usar com consciência. O controle não existe para te travar. Ele existe para te organizar. E vou ser sincera, eu também não me considerava uma pessoa controladora, até começar a terapia e entender que eu era.
e o quanto aquilo me fazia sofrer. O quanto aquilo tirava a parte mais bonita de mim, que é a minha espontaneidade, o meu eu. O controle ele serve para cuidar e não para dominar. Exemplo, controlar os horários de um remédio, manter uma rotina de sono, de alimentação, planejar finanças, organizar a agenda, cumprir com compromissos, com prazos importantes. Esse tipo de controle gera liberdade, não prisão. Ele cria base para as escolhas, não rigidez emocional. O problema não é o controle em si, é para que e a que custo ele está sendo usado. E não é sobre simplesmente abandonar o controle. É sobre escolher conscientemente onde ele é necessário. Mas tem alguns caminhos que podem te ajudar a trilhar a vida com um pouco mais de leveza, sem essa exaustão que o excesso de controle nos traz. E sem romantizar, tá, gente? É um processo desafiador, mas possível. Primeiro, nomeie o medo que está por trás do controle. Se pergunte do que é que eu tô com medo agora? O que pior pode acontecer nessa situação? É medo de não dar conta? É medo de falhar? Quando o medo ganha nome, ele perde o poder de controlar. É muito importante também desenvolver tolerância à frustração. Não dá para achar que a vida vai ficar em caixinhas perfeitas e que nada vai sair do lugar. Tolerar a frustração é aprender a agir no desconforto. Tem hora que coisas vão acontecer que são desconfortáveis. O treino aqui é não agir na hora. É entender esse desconforto. Então, se eu tenho dificuldade de aceitar um convite de última hora, deixa eu aceitar um convite e ver como eu me sinto. Você consegue sentir isso. Isso não vai te matar. Também é muito legal você criar pequenos momentos de desconforto. Não como punição e nem como regra rígida, mas como um treino simbólico de flexibilidade. Por exemplo, esperar um pouco mais antes de responder, não ter todas as respostas prontas, aceitar um convite de última hora, deixar algo inacabado por um tempinho. Esses pequenos desconfortos ensinam o corpo, eu não preciso controlar tudo para tudo ficar bem. Outro ponto bem importante, troque controle por presença. Aqui eu lembro de uma situação que na época me gerou bastante desconforto. Eu saí com uma amiga e eu falei, que horas que a gente vai embora? E ela falou, não sei, vou sentir. Quando eu sentir que eu quero ir embora, eu vou. E aquilo eu lembro que me pegou de surpresa, porque eu ia para algum lugar já sabendo a hora que ia voltar. E quando ela me disse, eu vou sentir a hora que eu quero ir embora, eu percebi que eu não tinha essa relação de presença, de sentir o que eu queria fazer, de sentir se eu queria ficar, se eu queria ir, se eu queria dançar, se eu queria conversar. Era tudo tão organizado, tão controlado, que não havia espaço para minha autenticidade, que não havia espaço para minha presença. A presença muda completamente o impacto emocional da situação. E uma das coisas mais importantes, construir confiança interna. Aqui está o ponto central. Quanto mais eu confio na minha capacidade de lidar com a vida, menos eu preciso controlar o mundo. Ao invés de pensar, isso vai dar errado, eu posso pensar, não importa o que aconteça, eu vou conseguir atravessar isso. E isso muda tudo. Controle é uma tentativa de garantir que nada doa. Confiança interna é saber que mesmo doendo, você vai atravessar. E quando essa confiança cresce, o controle começa a relaxar, sozinho. E quanto mais eu confio na minha capacidade de lidar com o imprevisível, menos eu preciso controlar o mundo. A sua mente aquieta quando você começa a trocar a previsão por capacidade de atravessar. E curiosamente é nesse momento que você vai sentir esse peso nas costas, nos ombros sair de você. Quem tenta controlar tudo não está buscando poder, está buscando não sofrer. Se você gostou desse vídeo, já envia para alguém que também fica o tempo todo sendo comandado por essa mente que quer controlar. Curta, compartilha, vamos fazer esse canal chegar a mais pessoas que buscam evolução. E fica! Toda semana tem vídeo novo de autoconhecimento e espiritualidade por aqui. Te vejo no próximo. Até lá!